Boa noite. Nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a proteção do Divino Mestre Jesus, que possa estar nos iluminando, a fim de que nós passarmos aqui hoje o ensinamento do Evangelho de Jesus, seja do fundo do nosso entendimento, do nosso coração. De antemão, agradecemos ao Pai por esta oportunidade. Bom, nós hoje vamos rever um pouco a palestra, da última palestra que eu fiz, para a gente poder colocar uma palestra logo em seguida a outra que eu quero fazer. Bom, nós começamos falando sobre o Concílio de Jerusalém, que nós falamos na outra reunião. Esse concílio se deu no ano 50 depois de Cristo, isto é, aproximadamente 20 anos depois da morte de Jesus Cristo. Esse concílio se teve como objetivo organizar a igreja primitiva naquela época sobre a circuncisão, né? Era uma coisa pregada, colocada pelos judeus, né? Instituída desde lá de Abraão, mas no ano 50, da era cristã, houve, naquela época, um grupo de pessoas, né, que estava lutando para que fosse colocada a circuncisão dentro do cristianismo. E isso gerou um conflito, uma discórdia, um desentendimento entre os apóstolos daquela época e entre os cristãos daquela época. Nisto, nessas reuniões, nessas discussões, Pedro acabou concordando em que fosse feita uma carta para todas as igrejas, colocando a necessidade da circuncisão. Acontece que Paulo, que estava em viagem pelas igrejas, retorna a Jerusalém. Quando Paulo retorna Paulo com Tito e Timóteo, e chegando em Jerusalém, os publicanos, né, queriam que recém-convertido ao cristianismo, eles queriam que Timóteo e Tito fizessem a circuncisão de acordo com as orientações que Pedro tinha dado. Paulo não concordou. Nós vimos isso na outra reunião, né? Aliás, Paulo aceitou que Timóteo fosse circuncidado porque ele era judeu, mas Tito não, porque Tito não era judeu. Então, convocou-se uma reunião de todos os apóstolos, de todos os anciões, todas as pessoas que estavam ligadas à igreja cristã primitiva. E aí foi essa discussão se seria procedente a circuncisão das pessoas, dos gentios, não judeus, em que Paulo não concordou. Falou que Timóteo poderia ser circuncidado porque era judeu, mas Tito não. E Paulo, ele coloca para nós de que vale a circuncisão se a pessoa não obedece à lei. Se você não está obedecendo à lei, a sua circuncisão é como se fosse uma incircuncisão. E mesmo aquelas pessoas que não tinham circuncisão, mas obedecessem à lei, era como se fosse circuncisado. Então, nesses argumentos de Paulo, acabou prevalecendo. E a igreja primitiva, o evangelho que Jesus pregou, manteve inalterado. Bom, Paulo depois percebeu que no futuro eles iam acabar mudando o evangelho. Então ele pronunciou dizendo que depois da minha morte, os lobos vão avançar sobre as minhas ovelhas. E isto aconteceu. Isto aconteceu
no ano de 325, com o Concílio de Nicéia. É o que nós vamos ver hoje. Até o Concílio de Jerusalém, não houve nenhuma mudança nos ensinamentos que o Cristo colocou para nós. Mas no Concílio de Nicéia, já vai haver modificações. O Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino, imperador romano. Constantino, ele tinha uma batalha a ser realizada com Maximiano e ele sonhou, teve uma visão de uma cruz escrito: sobre esse signo vencerás, sobre esse sinal vencerás. E Constantino mandou pintar essa cruz, apesar do exército dele ser menor, mais fraco, mandou pintar a cruz em todos os escudos dos soldados dele. Ele teve êxito, derrotou Maximiano e tornou-se o imperador de Roma. Bom, até antes de Constantino, do ano 303 a 311, foi a maior perseguição que os cristãos tiveram nessa época. Imperador Diocleciano. Uma perseguição terrível contra os seguidores do Cristo. Mas quanto maior a perseguição, quanto mais gente morria, mais o cristianismo crescia. Com a ascensão de Constantino ao Império Romano, então, em 313, ele publica um decreto tornando todas as religiões normais dentro de Roma, acabando com as perseguições e restituindo para os cristãos tudo aquilo que foi tomado dele, as igrejas, as propriedades, tudo aquilo que foram tomados dos cristãos. Na verdade, Constantino estava exercendo uma boa ação, porque ele reconheceu, naquela luta, naquela batalha em que ele teve essa visão, a necessidade de unificar o império através de uma religião. Na verdade, Constantino era adorador do sol. Ele não converteu ao cristianismo, mas ele percebeu que a igreja primitiva, ela tinha uma grande desunião, pontos de vistas diferenciados que trazia discussões, desentendimento. E o principal desses pontos, dessas discussões, estava entre o bispo de Alexandria, Alexandre, e o seu presbítero, Ário. Então, nesta discussão que havia aí, entre o bispo de presbítero e Ário, trazia então um grande desentendimento, Porque Ário, ele sempre dizia: se o Cristo é igual ao Pai, em que Alexandre falava que o Cristo era igual ao Pai, ele falava: então ele não é filho, ele é irmão, Outro argumento que ele tinha era que houve um tempo em que o filho não existia. Então, ele foi criado. Se ele era criado, ele não era Deus. E Alexandre baseava, o bispo Alexandre, no ponto de vista de que no Evangelho Jesus diz: o Pai e eu somos um. Então, essa dúvida trazia sempre muitas discussões, Na verdade, no entendimento de Alexandre, Jesus era Deus, Ele foi consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai.
Então aí, com essas discussões, com essa coisa que havia, esses desentendimento, levou então Constantino a convocar um concílio no ano 325, que ficou sendo denominado o Concílio de Nicéia. Nesse concílio foi discutido. Constantino mandou buscar todos os bispos de todas as religiões, de todas as regiões, ofereceu transporte, carruagem, cavalo para trazer esse pessoal, para reunir na cidade de Nicéia, a fim de discutir ou fazer uma unificação da religião, da qual ele próprio, Constantino, ia escolher uma religião para ser oficial do império. Ele ia escolher uma religião. Muito bem. Aconteceu então que esses bispos foram convocados e ali teve presente mais aproximadamente de 270 a 300 bispos. E nesses bispos começou a haver as discussões, cada qual levou aquele que ele acreditava, muitos manuscritos, muita coisa que foi discutido durante um mês inteiro naquelas discussões. Chegando à conclusão, então, depois dessas discussões todas, que Jesus, defendido por muitos como ele era da mesma substância do Pai, sobre a divindade de Jesus. É que no Concílio de Nicéia também não discutiu somente a divindade de Jesus. Também discutiu a Páscoa, o dia da Páscoa, né? Discutiu também tudo sobre esses assuntos, vários assuntos ligados à religião, coisas menores, mas o mais importante era aquilo que ele estava discutindo, colocando Jesus como Deus também. Correu-se esse tempo todo, e nessas discussões todas, de vários desentendimentos, depois desse do Edito de Milão, do ano 313, em que Constantino coloca a liberdade para os cristãos, depois do concílio realizado em 325 depois do Cristo, isto é, no quarto século, né? Aí nós vamos ver, né, o que foi aprovado. Finalmente, né, sobre essas discussões, houve as votações, e Ário, que defendia, né, o Cristo, não como divindade, ou como uma divindade menor, que Deus seria uma divindade maior e o Cristo seria uma divindade menor, portanto, submisso ao poder do Pai. Se nós vamos botar no Evangelho, Jesus fala assim: ouve Israel, você só tem um Deus, o Pai está no céu, e um só Senhor, o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus nos dá essa direção, esse ensinamento da presença de um Deus único. Todo o povo de judeus, os judeus do judaísmo, também como acreditava só na existência de um Deus único, também os apóstolos, nunca se discutiu que Jesus era Deus. Tudo, parte nenhuma da Bíblia chega nesse ponto, fala sobre isso. Bom, mas colocado em discussão, colocado em votação, o Ário perdeu e ganhou-se a turma que defendia a divindade do Cristo. Aí então criou-se um credo que hoje é chamado Credo de Nicéia. Esse credo, então, eu vou ler para você o que ficou determinado nesse credo. Esse credo de Nicéia e que
ficou colocado assim que eu vou ler aqui para vocês. Credo de Nicéia, 19/6/325. Esse concílio começou no dia 20 de maio de 325 depois de Cristo e terminou no dia 19/6/325. Com o seguinte credo: nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, mediante ao qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Que para nós homens e para a nossa salvação desceu, se fez carne, fez-se homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, aos que dizem, pois, que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia e que antes de ser concebido não existia e que veio a existir a partir das coisas que não são ou que não foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável, variável, a estes a Sagrada Igreja Católica Apostólica anatematiza. Aqui fala Sagrada Igreja Católica Apostólica, ainda não era romana. Tanto é que então Constantino não oficializou nesse concílio de Nicéia como igreja, como a religião do Império Romano. Aliás, tem muitas pessoas, muitos pregadores que falam que foi Constantino, mas não foi. Isso aí foi em outro concílio. No concílio de... E também aqui não ficou criado a Santíssima Trindade. Discutiu-se aqui somente a divindade de Jesus e a crença no Espírito Santo. Aqui no meu entendimento, o Espírito Santo é como Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Mas aqui também não ficou criado a Santíssima Trindade. Isso nós vamos estudar no próximo concílio de 381, que foi realizado em Constantinopla. Meus irmãos, nós estamos trazendo esses ensinamentos, isso aqui, para as pessoas terem entendimento, começar a entender, e a pessoa não ter insegurança de quando colocar a sua fé, o seu entendimento. É necessário que nós possamos entender, compreender como passou, o que aconteceu, o que é religião, o que é determinação de terceiros, o que o Cristo pregou, o que as outras pessoas colocaram, porque na verdade houve muita, mas muita modificação dentro do Evangelho de Jesus. A começar dessa data aí, porque Constantino mandou reunir todos os escritos daquela época e pediu para poder fazer um evangelho, escrever tudo aquilo que ele queria, de acordo com aquilo que ele tirar, pegar daqueles evangelhos que eles trouxeram, que eles aprovaram, aquele que fosse bom, colocasse tudo em um evangelho, e tirasse aquele que não prestasse. Então ele criou, né, um culto, uma religião daquele de acordo com o entendimento dele. Essa foi a primeira modificação que começou dentro do cristianismo, as modificações. Mas foram várias. O que nós estamos buscando aqui não é combater nenhuma religião, não é falar sobre
diminuir a religião de ninguém. Cada qual com sua crença, com seu entendimento. Mas é necessário que a gente tenha conhecimento das coisas. Nós buscamos aí. Por que criou? Como foi que apareceu isso? Sendo que no Evangelho lá, né, a gente fala sempre que Jesus falou, né, que o Pai é maior do que eu. Então, quando Jesus disse, né, para os apóstolos, que eles perguntaram quando vai ser o fim do mundo, ele disse, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai que está no céu. Então o Pai é superior ao Filho, no meu entendimento. Eu sou monoteísta, eu acredito num Deus único, que é o Pai, acredito em Jesus como Filho e o nosso guia, que Deus encaminhou para nos orientar. A nossa salvação está em seguir os ensinamentos de Jesus, não seguir orientações do homem, que aí tem interesses, outros interesses. Tanto é que esse concílio de Nicéia, ele não prevaleceu imediatamente, porque logo depois houve uma confusão. Constantino voltou com a teoria de Ário, achando que Ário estava certo, né? Atanásio, que foi o que defendeu esse concílio de Nicéia, foi perseguido. Ele volta com Ário, que tinha sido banido, e coisa, ele volta com Ário, então ficou nessa dúvida, nesse negócio. Não tem completamente estabelecido. A verdade é que foi lá no 381, no Concílio de Constantinopla, que sim, aí sim, foi discutido e saiu, né, a Santíssima Trindade. Com isso, meus irmãos, a gente tem que procurar buscar sempre o entendimento, sempre estar estudando, procurando entender, porque nós não possamos ser enganados pelas pessoas, né? Por interesses, por pregações de religião com a intenção só de obter benefícios próprios, né? Nós que buscamos o ensinamento do Evangelho através da doutrina espírita, santa e sagrada doutrina, que abre o nosso entendimento, todos nós que procuramos, através dos estudos de Allan Kardec, chegamos a uma conclusão que é uma doutrina maravilhosa. É uma doutrina que nos traz paz, tranquilidade e muito entendimento. Mas nós temos que buscar nos ensinamentos do Evangelho, saber de onde veio as modificações, aquele que trouxe transformação e modificações das religiões. E fez divisão. Hoje nós temos várias religiões com divisões diferentes, com pontos de vista diferentes. Bom, mas na verdade o Deus é um só, para todos nós. Mesmo com pontos de visão diferentes, mesmo com outras coisas. O Deus é o mesmo Deus. E o Mestre é o Jesus. Nós seguimos essa orientação. Nós não podemos aqui diminuir as outras religiões, falar que eles estão errados. Não, nada disso. Cada qual no seu entendimento e na sua capacidade de compreensão. Eu, dentro da casa espírita, eu me senti muito bem, eu me realizei, eu modifiquei, porque estou buscando a verdade. Como o próprio Cristo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Assim, eu quero terminar esse vídeo de hoje, procurando trazer para cada um de vocês essa orientação, a fim de que nós possamos unir em torno de um Deus só, em torno do seu Filho Jesus, para que nós possamos tornarmos verdadeiro cristão, verdadeiros seguidores do Evangelho, não seguidores de homens, mas seguidores do Evangelho. Então eu quero trazer para vocês hoje, primeiro, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui falando isso, conversando sobre isso. Enquanto Deus nos conceder a vida e a capacidade de entender alguma coisa, se Ele permitir, nós estaremos aqui procurando trazer esses entendimentos, estudando o assunto para poder trazer aqui para vocês. Eu me sinto muito gratificado com isso, porque é a única maneira que eu acho que eu posso servir ao Pai e ao Espiritismo,
é pregando, falando sobre isso, sobre aquilo que eu entendo, aquilo que me chegou a uma conclusão, né? Que me trouxe o entendimento, né? Então, por isso, eu quero deixar para vocês aqui hoje, com a graça de Deus, agradecer que vocês possam, ao perceber isso, procurar estudar, procurar ter um entendimento sobre isso. Mas eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, pela paciência de estar me ouvindo, com as minhas dificuldades, com minha falta de entendimento, com minha, né? Mas é a boa vontade, a vontade de ajudar, a vontade de servir. esse é o meu objetivo. Então quero deixar para vocês aqui hoje uma recordação, uma música. Que isso que eu vou largar aqui hoje para vocês. Nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço
Com essa música, então, eu quero desejar a cada um de vocês um sono tranquilo, reparador. Que Jesus possa estar abençoando a família de cada um, a todos nós, trazendo muita paz, muita harmonia e muito entendimento, a fim de que nós possamos estar trilhando o caminho do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, levando para o nosso lar, para a nossa casa, sempre essas palavras, esses ensinamentos. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Assim seja.